Eu sou calvinista, sou presbiteriano, e a minha visão, e respeito aqueles que pensam diferente de mim, nós já conversamos sobre isso aqui no nosso programa. Mas entendo que aquele que é salvo eternamente. Ok. Existem algumas pessoas que dizem, mas pastor, mas e o fulano que era pastor, que era presbítero, que era diácono, que era professor de escola Se a gente entender o processo e que a ação da graça não é, ou a salvação, um ato único e instantâneo, porque se tem portas, se tem caminhos, se tem alvo, tem um processo. Sim. Para mim, o processo pode ser abortado. Mas eu não tenho assim um pingo de dúvida e eu discuto esse assunto com quem for, o quanto. Graça e a paz seja sobre a sua vida. Bem-vindo ao nosso canal, Colégio do Discípulo. Já deu para ver que hoje o vídeo tá bom demais, então eu já quero te pedir, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe, ativa o sininho. Quando você faz tudo isso, o YouTube entende que esse vídeo precisa ser compartilhado para mais pessoas. Então você nos ajuda muito, tá bom? Então faça tudo isso e principalmente, cara, fique com a gente até o final. Assista esse vídeo, muito bom. Arminianismo ou calvinismo? E aí? O que você se identifica? Qual interpretação que você acha correta? Livre-arbítrio ou predestinação? Graça irresistível ou pode-se resistir à graça? Uma vez salvo, sempre salvo? Ou pode-se perder a salvação? Cara, pra gente escutar um pouquinho sobre isso, nada mais, nada menos do que pastor, teólogo, conferencista, mestre, escritor Hernandes Dias Lopes, e também tudo isso, também escritor, pastor, conferencista, escritor, mestre, pastor Luciano Subirá. Vamos dar uma olhadinha? Fica até o final, tá bom? E no final a gente acrescenta alguma coisa, dá nossa opinião. Comente, dê a sua opinião, ainda que não seja a mesma, tá bom? Vamos ver o vídeo até o final? A gente entender o processo e que a ação da graça não é, ou a salvação, um ato único e instantâneo, porque se tem portas, se tem caminhos, se tem alvo, tem um processo. Sim. Para mim o processo pode ser abortado. Mas eu não tenho assim um pingo de dúvida e eu discuto esse assunto com quem for, o quanto quiser, porque assim... Então o próximo podcast vai ser debate. Porque de fato, por exemplo, o texto aqui que eu citei de Hebreus vem na continuidade do verso 26. Se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Não dá para consertar. Né? O texto está falando isso. Aí alguém fala, não, isso aí é gente que não teve uma experiência de conversão. Ele diz que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Como é que o cara foi santificado e não teve uma experiência de novo nascimento? Então, Hebreus 6, por exemplo, fala que é impossível que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, o novo nascimento, se tornaram participantes do Espírito Santo, que é a prova de nascer de novo, que sem nascer de novo não recebe o Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram. É impossível renová-los para arrependimento. Então, acrescente a cinco coisas o arrependimento que houve. Não consigo olhar para isso tudo, né, e não crer dessa forma. Agora, eu não tenho problema com as igrejas, porque eu falo sobre certeza e salvação. A gente não prega incerteza. Isso é algo que tem que ser entendido. O livro de Hebreus também fala, no mesmo capítulo 6, de uma âncora da alma. Depois de falar de gente que se perdeu, ele fala de gente que pode estar bem ancorada. Mas ele chama isso a uma responsabilidade de correspondência. Agora, eu não tenho problema com os crentes que pregam uma vez salvo, salvo para sempre, com quanto que eles estão ensinando compromisso e uma vida de santidade. Entendi. Agora, quando isso vira uma desculpa para você justificar o pecado e o não aperfeiçoamento, para mim nós temos uma armadilha perigosa. De vez em quando alguém fala assim, não, se não teve santificação, não teve salvação, para mim é conflitante. É muito forte. Por quê? A pessoa pode ter passado pela porta, sim, sem ter entendido como crescer e se desenvolver no caminho. Uhum. Então, a minha preocupação não é julgar quem passou pela porta no caminho, se ele teve, se não teve, se ele perde, se não perde. É ajudá-lo a seguir crescendo até alcançar o alvo. Então, assim, eu acredito que uma pessoa pode ter uma experiência inicial. Então, por exemplo, a Bíblia fala que Simão o mágico, lá em Atos 8, Samaria, abraçou a fé. Mas daqui a pouco... ele quer comprar. Daqui a pouco ele está agindo errado, porque ainda é imaturo, é carnal, ele precisa. Né? Agora, quando Pedro confronta ele, Pedro não está tratando do assunto como se o camarada simplesmente, não, você não tem nenhuma evidência de salvação, que você está em pecado. Eu, particularmente, até gosto da linguagem que o apóstolo Pedro usa com ele. Ele diz assim, arrependa-se desse mal. Atos 8, eu vou ler agora o verso
do 20 até o 23. Mas Pedro respondeu que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. No ministério é o que ele queria, eu quero impor as mãos, as pessoas receber o Espírito Santo. Ele diz, portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso à sua maldade. Ele falou, cara, isso é evidência que você não foi salvo. Ele diz, arrependa, ora ao Senhor. Né? É evidência do quê? De maturidade, de necessidade de ajuste, de alinhamento. E que não dá para você ser líder, né? Exatamente, porque enquanto não cresceu... Não dá para você ser membro, não dá para você ser membro. Exatamente. Então, assim, eu prefiro sempre fazer essa distinção. Então, se por um lado, às vezes, me acham exageradamente rigoroso quando falo de perder, nem sempre eu estou olhando para alguém que não manifestou tudo e dizer que ele não teve nada. Entendi. Né? Então, isso merece os outros 18 podcasts. Para mim, essa coisa de discutir se foi, se não foi salvo... Paulo fala de um camarada na igreja de Corinto que estava vivendo incesto, um caso com a madrasta. Não houve arrependimento, ele libera uma palavra de juízo, ou seja, entrega Satanás para a destruição da carne, mas ele não está falando de perdição ainda. Ele diz para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, porque ainda poderia haver arrependimento naquele leito de enfermidade e poderia haver conserto com Deus. Então, assim, não estamos falando de algo também que é instantâneo, né? Porque alguns, quando você fala de perda de salvação, você diz, não, pequei e perdi tudo. Não estamos falando que se perde isso como perde a moeda no bolso furado da calça. Mas que o processo pode ser abortado a ponto de não ter retorno, isso para mim pode. E quando a gente fala sobre isso, não é para gerar medo de que aconteça, é simplesmente para evitar. Eu sou calvinista, sou presbiteriano, e a minha visão, e respeito aqueles que pensam diferente de mim, nós já conversamos sobre isso aqui no nosso programa. Mas entendo que aquele que é salvo eternamente. Ok. Existem algumas pessoas que dizem, mas pastor, mas e o fulano que era pastor, que era presbítero, que era diácono, que era professor dominical, que era pregador leigo, que era isso, que era aquilo, que viveu na igreja, depois saiu da igreja e morreu no mundão lá. Como é que fica? Para mim a resposta é 1 de João 2,19. Saíram dos nossos porque não eram dos nossos. O fato de alguém estar na igreja, ser batizado, ocupar um ofício na igreja, isso não significa necessariamente que as pessoas salvam. Judas Iscariotes era apóstolo, nunca era convertido. Agora, uma pessoa que se arrependeu e creu, nasceu de novo, que foi justificado, que foi selado com o Espírito Santo, que tem seu nome escrito no livro da vida, que recebeu de Jesus a vida eterna. O Senhor Jesus diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Todo aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. Eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Em Romanos 8,30, Paulo diz, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. A glorificação vai acontecer ainda, não aconteceu. Porém, Paulo coloca como um fato consumado. E ele entra no final com 5 perguntas retóricas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o outro quem ressuscitou, qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que tem em Cristo Jesus? Será a tribulação, ou perseguição, ou angústia, ou perigo, ou espada, ou fome, ou nudez? Por meio de todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Desfrutar dessa segurança é muito importante, porque há 2 realidades, ou 2 perigos. Primeiro, é a pessoa estar salva, mas não se sentir salva. Ela vive numa corda bamba, indo para o céu hoje, indo para o inferno amanhã. Sendo filho de Deus hoje, não sendo filho de Deus amanhã. Ele vive nessa gangorra emocional, com grande angústia na alma. O segundo é o perigo de a pessoa achar que ela está salva e não está. Jesus disse, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, porventura não profetizamos, não fizemos milagres, né? Expulsamos demônios.
É verdade, vocês fizeram tudo isso aí, mas apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Então, a falsa segurança é um problema e, tendo salvação e não se sentir seguro, para mim é um outro problema. O fato é que a salvação é uma obra de Deus. Não há mérito nosso. A segurança não está em mim. Eu tenho segurança por mim, que eu... Não. Quem dá segurança é Deus. Quem garante a segurança da salvação é Deus. Eu tenho muito deleite nesta verdade, que eu entendo ser uma verdade bíblica. Respeito profundamente quem pensa diferente e volto a dizer, não é isso que é o essencial. Sim. O essencial é que todos nós, sendo alguém um calvinista ou um arminiano, sendo alguém que tem segurança da sua salvação, sendo aquele que acha que não se pode ter segurança, nós cremos na mesma verdade bíblica, que é, cremos que só Jesus salva e cremos que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, quero dar um exemplo histórico. Você tem na história John Wesley e George Whitefield. Sim. George Whitefield era calvinista. John Wesley era o que nós chamamos hoje de arminiano. Os dois se respeitavam, os dois trabalhavam juntos. E alguém um dia quis tirar uma casquinha nos dois. Aí chegou para o George Whitefield e assim, perguntou, George Whitefield, o que você acha do Wesley? Ele disse, é o homem mais santo que eu conheço. Eu gostaria que ele pregasse no meu funeral. E pregou. É mesmo? Pregou. Aí alguém chega para John Wesley, tentando tirar uma casquinha, jogar um contra o outro. John Wesley, o que você acha do George Whitefield? Você acha que você vai encontrá-lo no céu? Wesley respondeu, acho que não. Não? Não. Por que não? Eu acho que vai estar tão perto de Deus que eu não vou conseguir chegar perto dele. Então, eram esses dois homens que tinham linhas teológicas distintas, mas que entendiam que eles estavam ambos em Cristo, trabalhando juntos. Uau! Hernandes Dias Lopes sendo Hernandes Dias Lopes, né? Olha, eu acho que o principal que a gente pode tirar de proveito desse vídeo é a gente saber respeitar a opinião um dos outros. O reverendo Hernandes Dias Lopes nos deu uma aula disso. Ele é sensacional. Então nós vimos essas duas opiniões pautadas, lembrando que toda interpretação ela pode ter diferenças desde que não fira os princípios básicos da doutrina cristã. O pastor Hernandes Dias Lopes terminou dizendo isso. A nossa fé, ela precisa caminhar na mesma vertente. Nós precisamos ter Jesus como o centro, Jesus como o Salvador. Nós precisamos entender que a graça é um favor imerecido dado através do sacrifício de Cristo e só há salvação nele. Fora de Cristo não há salvação. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aprendamos então a nos respeitar, que nós possamos aprender a ouvir opiniões diferentes, que nós possamos aprender a ter interpretações diferentes e aprender com quem pensa diferente da gente, tá? Eu compartilho da ideia do pastor Luciano Subirá, tá? Eu não gosto do termo sou arminianista, mas eu compartilho, eu vou pela vertente da ideia do arminianismo, tá bom? Eu creio no livre-arbítrio, eu creio na eleição condicional, tá? Eu acredito sim que a expiação é universal, que a graça pode ser resistida, sim, e que a pessoa pode cair da graça, pode vir a perder a sua salvação, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade de entender a doutrina calvinista, por exemplo, sobre a predestinação de alguns, porque Deus ele não faz acepção de pessoas, predestinando alguns e não a outros. Quando nós vemos a Bíblia falar de predestinação, nós vemos a Bíblia falar de predestinação de um grupo, de um coletivo, tá? Israel foi predestinado. No Novo Testamento, Paulo fala da igreja sendo predestinada, ou seja, eu vou usar um exemplo aqui bem fácil para você entender, é como um ônibus que está predestinado a ir a um destino, mas só vai para esse destino a qual esse ônibus está predestinado aquele que escolher entrar nesse ônibus. Então é questão de escolha,
predestinação é no coletivo, tá? Se Jesus morreu apenas por alguns, eu acho que o sacrifício de Jesus não seria completo. João 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso me faz entender que a expiação, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo é para todo aquele que quer. A salvação, a graça está ao alcance de todos e não apenas para aqueles que foram predestinados. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos venham a ser salvos, tá bom? E um ponto, entre muitos outros que eu poderia citar aqui com vocês, muitas questões teológicas que me fazem a compartilhar do pensamento arminianista. Mas só para a gente fechar, para a gente não ficar, a gente pode até mais para frente fazer um vídeo sobre isso, lembrando que isso não vai resolver o problema do calvinismo e do arminianismo. Essa já é uma discussão antiga, nós não estamos aqui para ofender ninguém, tá? Eu vejo um falando do outro, doutrina de demônio, não, nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para compartilhar de opiniões diferentes e mostrar para vocês qual é a nossa. Então, para finalizar, eu acho que se haverá um julgamento, tá? Se Deus julgará a todos, isso me faz entender que temos responsabilidades de escolhas, seremos julgados através dos nossos atos, seremos julgados pelas nossas escolhas. Isso significa que nós temos liberdade de escolha. Isso se chama livre-arbítrio. Ora, se Deus vai predestinar pessoas para ir para o inferno, como que Deus, em seu caráter, em sua justiça, pode julgar essa pessoa? Se Ele mesmo já a predestinou, não existe julgamento justo se não for pelas atitudes, se aquela pessoa não tiver liberdade de escolha. Então Deus, Ele vai julgar cada um pelas suas obras. Deus vai julgar cada um pela sua liberdade de escolha. É isso que eu creio. O livre-arbítrio, ele não apaga a soberania de Deus, tá? E Deus, em sua soberania, deu ao homem livre-arbítrio. Esse é um assunto muito complexo, mas eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se inscreva, galera, tá? A gente está vendo o vídeo, mas não estamos se inscrevendo. Se inscreva, dê uma força ao nosso canal, dê o seu like, ajuda a gente aí e ativa o sininho, que todo vídeo que nós colocarmos como esse vai chegar para você, você vai poder compartilhar, comenta, tá? Dê a sua opinião, ainda que seja oposta à nossa, tá bom? Nós estamos aqui para isso. Querido, eu espero que você tenha gostado, tá bom? Fique na paz, que Deus abençoe a sua vida e não esqueça, toda interpretação bíblica, ela não pode fugir da doutrina bíblica. Aliás, toda interpretação precisa ser bíblica, tá bom? Tenha interpretação diferente, mas não fuja da Bíblia, tá? E aprenda a ouvir com quem pensa diferente de você. Um abraço, meu querido, meu irmão, minha irmã. Fique na paz e Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.